Olá, pessoal! Voltamos a mais uma videoaula de UTI ou enfermagem em UTI. E aí nós estaremos ainda dando continuidade sobre o assunto da intubação endotraqueal. Hoje, neste exato momento, nós iremos agora ver a questão da passagem do tubo, das vantagens da sequência rápida, de intubação. E aí nós iremos também mais para frente estudarmos a intubação nasotraqueal, tá? Realizarmos alguns exercícios de fixação para que vocês possam aí estar aí, em kit com a disciplina de UTI, tá bom? Sem mais nem longas, então vamos ao assunto. Nós havíamos parado na videoaula de número 5, falando sobre a questão do laringoscópio, de nós estarmos observando o funcionamento dele, se está adequado, se as luzes, as lâmpadas estão acendendo de forma correta, para que não venha deixar para a última hora, no momento da intubação, observar se está ou não funcionante, tá? Então, é importante a gente observar isso. Mas vamos lá, então, para a passagem do tubo. A gente aprendeu que essa passagem do tubo ela é feita pelo médico, mas também pode ser feito pelo enfermeiro emergencista, emergencial, tá? Então, vamos lá. Essa passagem do tubo, ela é também de grande importância, porque vai aí, quanto mais destreza o profissional tem, quanto mais rápido ele for, melhor para o paciente, para que ele possa, então, estar sendo ventilado, Então, vamos lá. Para essa passagem do tubo endotraqueal, vai exigir do profissional uma rápida sequência de intubação, que é conhecida como o RSI. Então, exige por parte do profissional uma rápida sequência de intubação, que combina com sedação, juntamente com o analgésico, entre 2 ou 3 minutos antes do procedimento. Então, essa sequência rápida de intubação não é apenas o procedimento em si de inserção do tubo, mas também requer uma atenção total na questão da sedação por parte do profissional, aí a atenção, e também pelos analgésicos. Então, essa rápida sequência de intubação, ela é conhecida como RSI e é combinada com uma sequência de sedação juntamente com o analgésico, feito em torno de 2 ou 3 minutos antes do procedimento. Então, quais são as vantagens da RSI? Desculpa aí, pessoal, esse erro de digitação aqui. O DA, saiu 2 vezes aqui, mas é apenas um, tá bom? Então, quais são as vantagens da rápida sequência de intubação? Primeiro, uma sedação adequada, para que o paciente ele realmente ele esteja sedado, ele esteja relaxado. O relaxamento muscular completo, não é por parte quando você faz essa rápida sequência de intubação com sedação e analgésico, você consegue em 2 ou 3 minutos fazer esse relaxamento muscular de forma completa, Tem-se também como vantagem a diminuição do risco de broncoaspiração, porque ela está sendo rápida. Quanto mais rápido o profissional for, no procedimento, na execução desse procedimento da intubação, melhor para o paciente. E outra vantagem da RSI, que é a rápida sequência de intubação, é o alto grau de sucesso na intubação. Quanto mais o profissional ele tem destreza, mais rapidez, mais conhecimento sobre a intubação, juntamente sendo combinada com a sedação e com o analgésico, muito mais vantagens esse paciente obterá nesse procedimento aí de intubação endotraqueal, certo? Espero que tenha aí fixado esse assunto. E aí agora a gente vai
mostrar algumas figuras aqui. Nós temos duas figuras, uma do profissional médico fazendo a passagem do tubo, esse daqui é através do tubo orotraqueal, e aqui nós temos também, né, o paciente já preparado, pronto, já entubado. Assim que a cânula ela é inserida, quando o médico ele insere a cânula, o tubo, um balão é insuflado para evitar que o ar extravase. Lembra do balão da ponta da extremidade do tubo que eu mostrei para vocês? É esse balão que é insuflado para que evite, então, o ar, né, de extravasar ao redor da traqueia. E isso reduz a possibilidade de broncoaspiração, para que se evite o movimento, então, da cânula. Quanto mais fixa a cânula estiver, melhor para o paciente, tá certo? Para evitar a broncoaspiração, tá certo, pessoal? É importantíssima a atenção, viu? E aí, após a passagem, então, do tubo endotraqueal, vai se instalar o oxímetro de pulso. É verificada a questão da saturação de O2, a saturação de oxigênio, para ver se está ventilando da forma adequada. Deve-se, então, fixar o tubo de forma adequada também. Isso aqui é muito importante, não deixar folgado o tubo, deixar bem preso, né? Utilizando então o cadarço ou um fixador disponível. Geralmente é o cadarço, um cadarço aí que é adaptado para que ele fique fixo, né? E aí evitar o uso de fitas adesivas ou esparadrapo. Às vezes a gente consegue observar em algumas unidades aí de terapia intensiva por onde a gente passa, mas isso não é bom porque conforme o passar do tempo, essas fitas adesivas elas podem ali machucar a pele do paciente, e o esparadrapo também. Então não é isso que a gente quer. A gente quer deixar o paciente o mais cômodo possível, o mais confortável possível e evitar, né, situações assim para com o nosso cliente. E depois da confirmação da intubação, quando se passa, né, o tubo, se faz a intubação, vai ser verificado se está inserido positivamente, ou seja, no local correto, né? Através do que a gente pode observar se a intubação foi feita da forma correta, então, professora Josiane? Vamos lá acompanhar comigo? Primeiro, a gente vai visualizar a expansibilidade do tórax. O tórax ele vai fazer o movimento de subida e de descida, né? Ele vai se expandir e vai se contrair novamente. Então a gente vai perceber que foi feito então da maneira correta. Outro segundo ponto para observar se foi, né, posicionado da forma correta é se o tubo ele está apresentando transpiração. Ele vai, né, acumulando ali ao redor dele uma névoazinha e a partir dali a gente pode também constatar que foi feita da forma correta. O terceiro ponto é fazer a ausculta na região epigástrica. A gente também vai poder auscultar os ruídos então ali existentes, constatando que foi colocado da melhor maneira possível no local correto. E aí, por fim, fazer a radiografia do tórax para avaliar a profundidade do tubo. Lembra que no tubo eu mostrei para vocês que existe uma linha radiopaca, né? Então, quando é feita a radiografia, aquela linha radiopaca ela é mostrada. Então, a partir dessa linha radiopaca, a gente vai poder observar se está inserida no local correto, se o tubo endotraqueal foi instalado com sucesso, de forma adequada, tá? Lembrando dizer que deve ser sempre seguido a questão da confirmação da intubação para que a gente evite que esteja colocado no local errado, né? Deve estar inserido na traqueia certinho do paciente, para que não fique ali somente na posição errada, causando até algum tipo de lesão fora do nível ali da traqueia, tá bom? Essa observação que eu trouxe para vocês agora nesse slide, ela é muito importante também. Eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo. A gente vai fazer uma leitura, vai fazer um entendimento, então, dessa observação. É sobre a questão do tempo
né, de uso, então, do tubo endotraqueal. Vamos lá? Esse tubo, ele não pode passar por mais de 7 a 12 dias de uso, né? Porque deve ser feito, então, se for prolongar esse uso da necessidade do processo de ventilação, a questão da traqueostomia. Então, vamos lá. A intubação endotraqueal, ela pode ser usada não por mais de 7 a 12 dias, quando então se faz a necessidade de uma traqueostomia, devendo ser considerada para que diminua a irritação e o trauma no revestimento da traqueia, que eu havia falado anteriormente. Reduzir também a incidência da paralisia das pregas vocais. As pregas vocais, quando elas estão, quando o indivíduo ele está intubado, a prega ela perde a sua mobilidade. E aí, se o uso for por muito mais tempo do ventilador, ele vai precisar então fazer uma traqueostomia. E a traqueostomia também é um assunto que a gente vai estar estudando aqui com vocês através dos nossos videoaulas, tá bom, pessoal? Então vamos relembrar aqui qual é o tempo considerado um tempo adequado para que o paciente, o cliente, ele possa ficar intubado. Não pode passar de tanto a tantos dias, de 7 a 12 dias, né? Anota isso aí, que isso é questão de prova, eu vou cobrar isso em prova, tá certo? Então, eu gosto de estar passando essas dicas para vocês, essas bizus que eu gosto de falar. Aquilo que eu cobrar mais na nossa avaliação, pode ter certeza que eu estarei dando essas dicas para vocês. Tá? Assim como eu fazia também lá na nossa sala de aula, presencialmente falando, vocês estão lembrados? Né? Eu gosto de trazer essas dicas para vocês, para que vocês não se percam aí em meio a tantos conteúdos. Né? Assim, afinal das contas, não existe só a disciplina de UTI, vocês têm outras disciplinas aí estudando no quarto módulo, então para facilitar a vida de vocês, a gente vai fazendo aí essas dicas, tá bom, pessoal? Vamos lá falar agora sobre as drogas mais utilizadas. Preste atenção agora no que eu irei dizer. Pega uma caneta, pega o caderno aí de UTI, anota no caderno de UTI essa atividade que eu vou passar para vocês. Nós estamos falando agora de drogas que são mais utilizadas. Nós tanto utilizamos sedativos, quanto também utilizamos analgésicos no momento da intubação. Lembra que a gente falou, né, da sequência rápida aí de intubação, fazendo aí o uso de sedativo e então de analgésico. Então, vamos lá. Os sedativos mais utilizados na UTI são o midazolam, conhecido também como dormonide, o diazepam, o tiopenal e etomidato. Tá aqui, olha, para vocês não se perderem em meio a tantas palavras aí complexas, né, de nome de droga. Vamos lá? Quais são os sedativos mais utilizados, então, na UTI, minha gente? Vamos lá comigo? O midazolam, tá aqui. O diazepam, o tiopenal e o etomidato. Eles também ajudam na questão da diminuição da pressão intracraniana, que é importante estar deixando sempre em equilíbrio para que essa pressão ela não aumente, porque quanto mais ela aumenta, pior vai ser para as funções vitais cerebrais. Então é importante que se faça o uso dos sedativos na forma correta. E aí a atividade que eu gostaria de pedir para vocês, só para nível de conhecimento, tá? É a questão da quantidade, né, de cada medicação. Eu gostaria que vocês pesquisassem isso aí. Os sedativos que são mais utilizados e a concentração de cada um, tá bom? Vocês façam isso, por gentileza, mantenha no caderno de vocês, tá bom? E sobre os analgésicos também, e nós temos aqui os mais utilizados, o fentanil, que é conhecido como a fentanila, né? E existem outros também. Então eu gostaria que vocês estivessem fazendo essa pesquisa e deixassem no caderno de vocês. Ok, pessoal? Conseguiram entender aí? Viram a importância então das drogas, né, que são utilizadas na UTI?
juntamente os sedativos com os analgésicos lá na questão da intubação endotraqueal. É muito importante vocês saberem de medicação em UTI, quantidade, concentração, né? Então, vejam isso aí, coloquem no caderno de vocês, por favor, tá bom? Para que quando a gente volte de forma presencial, eu possa estar dando visto de vocês, ok? Vamos falar agora de intubação nasotraqueal. Nós falamos anteriormente sobre a intubação endotraqueal como um todo, mas dando ênfase à orotraqueal. Agora a gente vai ver a intubação nasotraqueal, que é a passagem do tubo pela narina do cliente. Vocês podem observar aqui na imagem que vocês têm que esse tubo ele foi inserido pela narina do paciente. Então, a gente vai estudar agora sobre ela, ok? Vamos lá. A intubação nasotraqueal é aquela que é feita, utilizada, né, quando a laringoscopia ela é de difícil visualização. Então, quando não se consegue visualizar a laringoscopia, é feita então a intubação nasotraqueal. E outro, pacientes com rigidez e trismo, quando tem a limitação da abertura da mandíbula, também é feita a questão da intubação nasotraqueal. Quem lembra qual é a outra indicação da intubação nasotraqueal que eu não coloquei aqui no ponto para vocês? Vocês estão lembradas? Lembra que eu falei para vocês que traumatismos, trauma de cervical, não se pode fazer a intubação orotraqueal, deve ser feita a intubação nasotraqueal. Então, vamos estar aí unindo os conhecimentos de vocês, agrupando direitinho aí, tá? Qual é a contraindicação, então, da intubação nasotraqueal? Vamos lá acompanhar qual é a contraindicação, em que momento não se pode fazer o uso, né, da intubação nasotraqueal. Em pacientes que fraturaram o nariz, a face e está com hemorragia nasal. Então, pacientes com hemorragia nasal, com fratura nasal e fratura de face, é contraindicado fazer a intubação nasotraqueal, tá bom? É importante vocês conhecerem a contraindicação. E quais são as complicações? As complicações da intubação nasotraqueal. As lesões de septo e sinusite, porque quando você já tem o processo de sinusite, você tem ali uma região já edemaciada. E quanto mais edemaciada for a região, menos espaço você tem de passagem de tubo. Então, é importante vocês estarem conhecendo de tanto a intubação nasotraqueal quanto a orotraqueal, a indicação de cada uma, né, como é feito cada uma, é importante vocês terem, né, na realidade o conhecimento. Então vamos lá para o que nos interessa, até que enfim, professora Josiane, a senhora vai falar agora de cuidados de enfermagem. Gente, o que vocês têm que entender é que vocês devem conhecer o processo como um todo, né? Vocês devem ter o conhecimento teórico do todo para que vocês possam, então, aí direcionar os cuidados de enfermagem de vocês, né? Os cuidados nossos da enfermagem. Vamos lá? Quais são, então, os cuidados? Primeiro, a equipe ela deve ser treinada e habilitada, né, para o procedimento que requer. Como assim? O procedimento de intubação ele requer treinamento por parte também da enfermagem, né? Então, a enfermagem ela deve estar pronta, ela deve estar hábil para atender às necessidades do paciente durante o processo de intubação, o procedimento de intubação. O segundo ponto, que diz respeito a outro cuidado da enfermagem na intubação, é que deve haver a sincronia, a agilidade e a
técnica de toda a equipe. Todos os membros da equipe, todos os que fazem a equipe multiprofissional da UTI, ela deve trabalhar em harmonia, em equilíbrio, para poder desenvolver as suas atividades da melhor maneira possível. O terceiro cuidado de enfermagem é que é importante proporcionar conforto ao paciente. Lembra que eu falei? Em todas as áreas, em todos os setores de cuidado, independente de qual for, é proporcionar conforto ao paciente. Ele já está debilitado, então ele necessita realmente de conforto, ele necessita de respeito, ele necessita, de um ambiente propício para o seu tratamento. Outro cuidado é prevenir a formação das lesões de mucosa oral e de prevenir infecções. Isso aqui nós temos que atentar, porque a região ela já está manipulada, sendo manipulada demais. Então, temos que ter cuidado com as lesões, tá bom? E em relação também aos cuidados de enfermagem, evitar a formação de lesões após a higiene oral, porque deve ser realizada sempre a troca do cadarço. Lembra do cadarço fixador, do tubo? Deve estar ali sendo manipulado da melhor maneira possível também, com cuidado, para que não fique sujidade ali no cadarço e para evitar infecções ali no nosso paciente, tá? E aí nós iremos também falar de extubação. Só que esse tema de extubação, que é a retirada do tubo endotraqueal, vocês verão no nosso próximo vídeo aula. Até daqui a pouquinho.